Boa noite. Vou colocar aqui o nosso assunto da noite. Boa noite, professor Leonardo, como vai? Doutora Nathalie. Estou colocando aqui o nosso tema da noite. Hoje nós vamos falar a respeito dos crimes contra a honra nas redes sociais. Eu vou receber aqui o Dr. Tiago, que ele é especialista na área criminal, para poder trazer algumas explicações aí pra gente a respeito desse tema tão recorrente, né? E aí, a partir do momento que a gente teve a ascensão das redes sociais, há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás de forma mais intensa, né? A gente vê aí muitos desses problemas que as redes sociais trazem e trazem certas dificuldades para muitas pessoas, né? Boa noite todo mundo aí que tá entrando, esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. E aí hoje a gente vai falar sobre esse tema. Na semana que vem eu convido todos a comparecerem. Na próxima semana vai ser na quinta-feira a live, só que será um pouquinho mais cedo, será às 19 horas. Eu vou receber também um convidado muito importante, vai ser o Dr. Rodrigo Trindade, ele é juiz no Rio Grande do Sul e juiz trabalhista, e vai trazer temas aí na área trabalhista pra gente na próxima semana. Então, na próxima semana, na quinta-feira, às 19 horas, eu espero vocês, que vai ser bem bacana também. Olá, boa noite, Slohane, boa noite, Alex, todo mundo bem? Vou convidar aqui o Dr. Tiago para ingressar na live com a gente, dado da noite, para poder falar a respeito desse tema aí tão polêmico. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me vendo bem? Olá, boa noite, tudo jóia? Boa noite, doutor Tiago, como vai? Tudo jóia, doutora Josiane? Tudo bem, Seja graças a Deus? bem-vindo. Nós quase não estamos te vendo. Só levanta um pouquinho para o seu rosto, porque tá. Aí, ficou bem melhor. Ótimo. Melhorou? Melhorou, tá ótimo assim. Tô te ouvindo direitinho. Falando do doutor Rodrigo, olha aí. Boa noite, doutor Rodrigo. Eu estava falando agorinha aqui para os meus espectadores que na próxima semana o doutor Rodrigo, que é juiz trabalhista no Rio Grande do Sul, vai falar com a gente aqui na próxima semana a respeito aí dos direitos dos trabalhadores. E eu já convido a todos que estejam aqui para poder participar. Mas hoje eu estou recebendo aí o ilustríssimo doutor Tiago. O doutor Tiago, ele é especialista em direito criminal, também especialista em licitações, e hoje nós vamos falar a respeito dos crimes contra a honra nas redes sociais. Eu estava até falando com o pessoal aqui, agorinha, quem está chegando aí, que a gente, com essa ascensão, né, doutor Tiago, das redes sociais, assim, acaba que implementou tantos problemas, né? E eu gostaria que você se apresentasse aí para quem não te conhece, falasse um pouquinho sobre você. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à doutora Josiane pelo convite que me foi ofertado nesta noite para contribuir com nossos internautas um tema tão importante nos tempos de hoje, né? E o desafio é enorme na noite de hoje trazer aqui as principais características jurídicas no que diz respeito aos crimes contra a honra, especialmente no ambiente virtual. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Tiago Ferreira, sou advogado, especialista em direito criminal, também especialista em direito processual penal e especialista em licitações e contratos. A minha advocacia privada, atualmente, ela consiste basicamente na seara criminal, né? Então, Uhum. desde dos processos mais simples que tramitam nos juizados especiais criminais até os processos mais complexos, como um tribunal do júri. Então, a nossa atuação, a minha especial, ela navega em todas as vertentes do direito criminal.
Espero contribuir É com muito, todos os internautas o tema que me foi ofertado. sim, muita experiência aí para poder trazer para a gente, né, doutor Tiago? E assim, eu queria que você falasse já de início, quais são os crimes mais comuns que são aí praticados nas redes sociais? Bom, os crimes mais comuns, ou chamados crimes corriqueiros, praticados nas redes sociais, são os crimes contra a honra. O nosso Código Penal brasileiro, ele define de forma expressa 3 tipos de crimes contra a honra. Quais são? Uhum. Difamação, ou melhor, calúnia, difamação e injúria. Esses 3 crimes são os crimes que nós chamamos de crimes contra a honra. Crimes correlatos, não necessariamente crimes contra a honra, juridicamente falando, também são muito comuns, como, por exemplo, o racismo, a apologia ao crime, a incitação ao crime. Então, esses crimes, embora não sejam juridicamente classificados como crimes contra a honra, também são bem comuns nos ambientes virtuais cibernéticos. Uhum. Entendi. E sobre a calúnia, né, difamação, que a gente ouve muito aí dizer, o que que são esses crimes? Explica pra gente. Bom, a calúnia ele é um crime previsto no artigo 138 do Código Penal. Basicamente, é imputar, a descrição típica desse crime é imputar a alguém um fato definido como um crime sabidamente falso. Ou seja, é definir, atribuir a um determinado indivíduo um fato definido como crime, e essa informação ela é importante na descrição do tipo penal previsto no 138, e esse Uhum. crime é falso, seja um falso crime ou uma falsa autoria. Então, a partir do momento que o indivíduo ou uma pessoa imputa a outrem um fato definido como crime, imputando a essa pessoa uma autoria sabidamente falsa, nós estaremos diante do crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal. Já o artigo 139, que é o crime subsequente, é o crime da difamação. O crime da Uhum. difamação também ele é diferente. Ele é imputar um fato desonroso a alguém, desde que esse fato desonroso, em regra, ele não se constitua um crime. Porque se esse fato desonroso configurar um crime, aí nós estaríamos diante de uma calúnia. Então, a difamação, assim como a calúnia, tem a seguinte característica: preservar o bem jurídico que é a honra, né? Ou Uhum. seja, é preservar a honra objetiva da vítima, tanto a calúnia quanto a difamação. A regra prevista no artigo 138 e a regra prevista no artigo 139 do Código Penal tem a finalidade, o legislador buscou proteger a honra objetiva da vítima, ou seja, a sua reputação perante a terceiros. E, por fim, o artigo 140 do Código Penal, que é o terceiro tripé que nós chamamos dos crimes contra a honra, diz respeito à injúria. A injúria nada mais Uhum. é que atribuir uma qualidade negativa a alguém. Ou seja, atacar, violar a dignidade ou o decoro de uma determinada pessoa. Aqui uma observação, caros internautas. A injúria, ela tem a finalidade de proteger a honra subjetiva. Ou seja, a vítima, ela tem que ter a capacidade para compreender aqueles atributos negativos que lhe foram atribuídos pelo ofensor. Caso essa Uhum. pessoa, caso a vítima não tenha essa condição de compreender o atributo negativo que atacou a sua dignidade, o crime de injúria, então, ele está descaracterizado, o que nós chamamos de conduta atípica. Uhum. Entendi. E o doutor poderia dar exemplos de cada um desses crimes, exemplos práticos do que seria realmente a calúnia? Até assim, para quem talvez passou por essa situação, saber aí enquadrar o que é exemplificando uma Sim, calúnia, uma injúria, uma difamação. vamos lá. A calúnia, como a própria definição legal nos traz,
é atribuir a alguém um fato definido como crime sabidamente falso. Então vamos dar um exemplo. João atribui a Pedro um crime que aconteceu numa farmácia de roubo. Só que esta notícia que terceiros tomaram conhecimento, ela é sabidamente falsa. Ou seja, o autor dessa notícia, que teve a intenção de lesionar a honra do Pedro, da vítima, essa notícia ela é falsa. Seja o crime, seja esse roubo ele é inexistente, ou o próprio autor não praticou esse crime de roubo. Então, atribuir a alguém um fato definido como crime, sabendo-se de uma falsidade, aí nós estaremos diante de uma calúnia. Compreendeu esse exemplo? Sim, sim, ótimo. Com Então, relação só te interrompendo, falando Sim. assim, bem a miúdos, seria chegar para alguém e falar assim, ah, você é um bandido. Isso seria uma calúnia, correto? Depende, veja bem, imputações genéricas ou desonrosas genéricas pode se configurar em injúria. Ou seja, a injúria seria um exemplo assim, fulano é assaltante de um banco. Então, fulano é assaltante de um banco. Se esta imputação ela é genérica, incapaz de descrever os fatos aparentemente criminosos, nós estaríamos diante de uma injúria. Tá? Então, fulano sim, é então tem que ser assaltante de banco. específico. Exatamente. Fulano é assaltante de banco, João é assaltante de banco. Se eu noticio essa informação do João, essas informações genéricas, essas imputações genéricas ou essas ofensas abstratas, aí nós não estaríamos diante de uma calúnia, em cima diante de uma injúria. Tá? Entendi. E aí, com relação à difamação, é imputar um ato ofensivo à reputação da vítima. E aqui nós temos uma observação. Esse fato ofensivo pode ser qualquer fato, seja ele verdadeiro ou falso, tá? Desde que esse fato não seja definido como crime. Porque se esse fato, essa ofensa à honra da vítima, independentemente de dela ser verdadeira ou falsa, ela estiver uma previsão legal como crime, nós estaríamos diante de uma calúnia. Então, a calúnia e a difamação pressupõem um fato determinado. Compreendeu? Entendi, ótimo. Outra observação importante também, para que os nossos internautas possam compreender, a imputação de um fato definido como uma contravenção penal não configura calúnia. Por exemplo, se eu imputar à vítima um fato sabidamente falso, porque a calúnia pressupõe uma falsidade, né? Então, se eu imputar a alguém uma contravenção penal, que não é crime, né? Contravenção penal é uma outro tipo de infração penal, e eu imputo uma contravenção penal, sabendo que essa contravenção penal ela é falsa, não se trata de calúnia, e sim de difamação, a depender do caso concreto, também pode se configurar até uma injúria. Mas aí o caso concreto que vai nortear todas as circunstâncias para definir de forma precisa a conduta do autor. Então, são várias minúcias a serem analisadas, né? Para poder verificar qual que é o crime cometido. Mas, de toda forma, acaba, né, dentro desse padrão aí, acaba sendo crime, né? Você proferir, né, inverdades de forma ofensiva a terceiros, né? Perfeitos, independentemente da modalidade, seja ela presencial, e no nosso tema de hoje é muito comum nos ambientes virtuais também. Um exemplo muito comum é você, por exemplo, caluniar alguém através de um e-mail. Vamos supor, uma pessoa, ela imputa à vítima um fato definido como crime, sabendo da falsidade, seja do fato ou da própria pessoa. E ela transmite um e-mail. A pessoa que, por exemplo, receber esse e-mail, divulgar, propalar no ambiente virtual, também configura o crime de calúnia. E aí o artigo 138 traz uma
uma previsão legal, que, salvo engano, é o parágrafo 1º, em que a pessoa que divulga esse conteúdo calunioso também responderá pelo crime na modalidade de coautor. Caso a pessoa tenha conhecimento que o fato imputado é falso. Então tem essa previsão legal também. Certo. Até a doutora Nathalie está falando aqui, doutor Tiago, se alguém espalhar que João está traindo a esposa, poderia ser difamação? Veja bem, a traição, ela pode, se depender do caso concreto, ser entendida como um ato ofensivo à reputação da vítima perante a terceiros. Então, ofender a pessoa nessa característica como uma pessoa infiel perante a sociedade pode sim configurar o crime de difamação. Ou seja, esse dano causado à honra, né, não necessariamente pressupõe o quê? Um crime. Então, a traição, se a pessoa traiu e fala assim, a pessoa é um traidor, um infiel, esse fato imputado à pessoa não é definido como crime, mas dependendo do caso. Eu acho que o doutor... Acho que deu uma travadinha, pelo menos para mim, deu uma travadinha aí Deu uma travadinha. do seu final, Então, respondendo a pergunta da doutora Nathalie, sim, a pessoa infiel, nesse contexto, poderá, sim, configurar a difamação. Haja vista a honra objetiva desta vítima ter sido lesionada, violada perante a terceiros. E aí o processo vai definir de forma muito clara, objetiva, as características, as peculiaridades desse cenário concreto. Certo. Assim, pela prática que o doutor tem, os meus seguidores sabem, eu não atuo na área criminal, né? Mas, assim, pelo que eu percebo, esses crimes, né, contra a honra, principalmente nas redes sociais, parece que eles ocorrem muito envolvido relacionamentos, né? Essa questão de traição, é uma questão de um término mal resolvido e aí o companheiro divulga imagens indevidas, uma ex-namorada que vem perturbar a atual companheira, ou vice-versa, um ex-companheiro que vem perturbar o atual companheiro. Eu estou certa ou não? Perfeito, É realmente assim? perfeito, doutora Josiane, perfeito. É muito comum em ambientes virtuais, na internet, conflitos decorrentes de um relacionamento, normalmente é muito comum desaguar no campo criminal, sem falar a responsabilidade civil também que é prevista nesses casos. Então, a pergunta, a reflexão da noite nesta live é: até onde vai a minha liberdade de expressão? Veja bem, a pessoa, o indivíduo, ele tem total liberdade de se manifestar, né, livremente nas redes sociais, mas sempre devemos ter em mente que os limites não podem ultrapassar a razoabilidade, a proporcionalidade, independentemente da causa que ensejou as ofensas à honra. Então, o limite constitucional do direito de liberdade de expressão, ela precisa ter isso muito bem definida para o internauta ou usuário que vai manusear as redes sociais. Então, é muito comum, sim, infelizmente. Tá? É muito Acabar comum. desaguando nesses problemas, né, familiares, digamos assim. Né? Consequências no ramo, né, consequências na justiça da família, na justiça civil e na justiça criminal. Né? Os fatos podem, inclusive, um único fato pode ter consequências nas 3 esferas do direito. Certo. E aí, passando para a segunda pergunta, doutor Tiago, que até a Daniela perguntou aqui a respeito dos perfis fakes, que até era a próxima pergunta. Ter um perfil fake, fazer um perfil fake, isso é crime? Ótima pergunta da Daniela, né? Ótima pergunta, isso. Daniela. Veja bem, o perfil fake por si só não é crime. Então, fazer um perfil falso nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, por si só não é crime
tendo em vista que não há uma previsão legal definindo esta conduta como crime. E aqui nós estamos diante, então, do princípio da legalidade, que é o princípio matriz do direito criminal material, direito penal. Então, se não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não tem uma tipificação prevista em lei, essa conduta, então, não é criminosa. Agora, tem uma observação, Daniela. Fazer um perfil falso com a finalidade de se passar por uma outra pessoa, por exemplo, que é muito comum, aí sim nós estaríamos diante de uma possível falsidade ideológica. Então, criar um fake ou um perfil falso com a finalidade de se passar por terceiros pode se configurar aí a falsidade ideológica. Agora, a criação do perfil por si só não é crime. Ah, então aquelas mulheres ciumentas que fazem o segundo perfil para poder seguir as seguidoras do companheiro, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Pelo menos no campo criminal, em princípio não. Agora, a partir do momento que esse perfil ele é utilizado, né, o que nós chamamos de modus operandi, né, o modo de operação, criar um perfil falso para, por exemplo, se relacionar com uma outra pessoa, né, que é muito comum, né, nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de trabalhar em um caso real, concreto, em que a pessoa ela se valeu de um perfil falso para se aproximar da vítima, né, e com outras finalidades. Mas e a pessoa respondeu criminalmente, foi julgada, né, foi condenada, e nós estamos agora discutindo a fase em recurso. Tá? Mas a criação por si só não é crime. Agora, são os limites, né? A consciência do internauta utilizar as ferramentas tecnológicas para fazer o bem. Né? Então, utilizar a rede social com finalidades outras pode sim configurar um crime de falsidade ideológica, ou até mesmo, dependendo da circunstância, o caso concreto em si vai definir, né? Pode configurar um estelionato, por exemplo, né? O meio ardil utilizado pelo internauta pode se desaguar em um outro tipo de crime. Não necessariamente um crime contra a honra, tá? Um crime comum. Que é até o que a doutora Nathalie está perguntando, né? Que nesse caso da criação do perfil fake se poderia configurar o estelionato. Depende da finalidade desse perfil. Depende da finalidade. Finalidade de realmente extorquir, né? Aí seria, sim, estelionato, não é isso? A extorquir não necessariamente, porque extorsão já é outro tipo de crime, né? Mas, de forma muito geral, porque o verbo utilizado extorquir não configura estelionato. Então, sim, tá certo. A questão do estelionato pode sim ser configurada em um ambiente virtual no perfil falso, né? Um perfil falso. É muito comum isso, inclusive. Então, ou seja, a ferramenta... O verbo do estelionato? Desculpa, o estelionato estava previsto no 171, né? 171 do Código Penal, o famoso 171, né? 171, quando as pessoas falam 171, é o estelionato, é o crime previsto no artigo 171, que é um crime contra o patrimônio, né? E aí a descrição da... vários verbos, né? Isso, aí a descrição do tipo penal do 171 é um verbo diferente de extorquir. Entendi. Tá? Cada crime tem sua descrição. Exatamente. E é muito comum, doutora Josiane e internautas, voltando aqui para o contexto dos crimes contra a honra, é muito comum no dia a dia fatos narrados como calúnia, por exemplo, e na prática ser uma difamação, injúria. Então, muitos casos são até rejeitadas a peça acusatória, que seria uma queixa-crime, né? Em razão da deficiência da descrição da acusação. Né? E aí a gente pode tratar isso mais adiante, que a deficiência da descrição da conduta na peça processual chamada queixa-crime, isso tem consequências processuais, que é a rejeição dessa acusação. Daí a importância do fato em si, o caso concreto, trazer todas as elementares daquele crime. Porque, do contrário,
o crime não pode, não existiu ou não poderá existir. E aí existia a tipificação correta, né? Para poder se fazer o pedido correto, né? Exatamente, é muito comum, até porque esses crimes contra a honra são crimes que são processados mediante ação penal privada, né? Então, ação penal privada é uma petição inicial no âmbito criminal, né? A grosso modo, é uma peça acusatória, é um particular, né? Buscando a condenação do infrator. Então, a deficiência descritiva da peça acusatória chamada queixa-crime, nesses crimes contra honras, ela é muito comum, ela é muito presente, tendo em vista, inclusive, até a dificuldade de saber qual foi o limite, qual foi a intenção, qual foi o objetivo. Tudo isso tem uma relevância, inclusive, dentro do processo penal, que eventualmente será desenvolvido e instaurado. Ah, sim. E até entrando nesse assunto, doutor Tiago, como que funciona a pessoa que se sentiu vítima, né? Que foi ofendida aí por uma calúnia, difamação, injúria, enfim. O que ela precisa fazer? Qual que é o primeiro passo que ela precisa tomar para poder defender os seus direitos e ter esses direitos resguardados? Ótima pergunta. O primeiro passo, doutora Josiane e internautas, uma pessoa que se encontra na condição de vítima, o primeiro passo é fazer o contato com um advogado, né? Um advogado de preferência, um advogado que milite na área criminal, para que o advogado possa, então, dar a sua primeira manifestação, apresentar um parecer prévio, né? Diante de um caso concreto, o próximo passo é registrar uma ocorrência policial. Então, a vítima de um crime contra a honra, ela deverá, seja individual ou através de um advogado, procurar uma delegacia, registrar a ocorrência policial para que o Estado faça a apuração daquele fato, né? Então, vai se instaurar, né, no caso aqui, é um termo circunstanciado, que é o equivalente a um inquérito policial, e aí o Estado, então, vai o quê? Deflagrar uma investigação. Ou seja, levantar elementos mínimos necessários para embasar uma futura queixa-crime, que aí já é o processo criminal propriamente. Então, o primeiro passo é procurar uma delegacia de polícia. Lembrando que esses crimes têm um prazo decadencial, que nós chamamos, né, o prazo decadencial muito curto, né? Ou seja, a partir do momento que a vítima toma conhecimento da autoria do infrator, a legislação ela prevê um prazo de 6 meses para que a vítima possa tomar providências contra esse infrator, sob pena de decadência, né? O prazo é decadencial. Então, a vítima ela tem um prazo por lei de buscar todo o aparato estatal necessário dentro do prazo de 6 meses. Então, o importante é procurar um advogado até para fazer essa triagem jurídica inicial do problema que lhe é apresentado. E até assim, uma questão, se a pessoa ela resolve ir até a delegacia sem o acompanhamento de um advogado, há o risco, doutor, de chegar lá e fazerem a tipificação incorreta? Por exemplo, no caso foi uma difamação, colocarem como calúnia e, igual o doutor falou, fazer essa instauração desse processo de maneira inadequada? Perdão, teve uma pequena falha, doutora Joriana. Só repete a pergunta, por favor. A pessoa que for à delegacia sozinha, desacompanhada de advogado? Exatamente. E fizer, né, esse comunicado da ocorrência do crime, aí lá na delegacia eles vão tipificar qual foi o crime. Foi calúnia? Foi difamação? Foi injúria? E aí há esse risco de a própria delegacia, ali, os agentes policiais, fazerem essa tipificação errada e incorrer naquele erro que o doutor falou mais cedo, de colocarem uma tipificação incorreta e aí o réu acabar sendo absolvido, não porque não cometeu o crime, mas porque o pedido foi inadequado? O que acontece? A primeira observação antes da vítima se dirigir a uma unidade policial, ela
precisa ter algumas informações imprescindíveis, até para levar essa notícia de uma forma mais precisa à autoridade policial. O que acontece? Quando a pessoa ela é vítima de um crime contra a honra, normalmente ela tem poucas informações de início. Então ela se apresenta à delegacia de polícia, comunica o fato que nós chamamos de notícia-crime, e a autoridade policial, diante daqueles elementos inicialmente apresentados, ele vai tentar enquadrar a conduta do infrator ao tipo penal, seja uma calúnia, uma difamação, uma injúria ou um outro crime, né? Então, a autoridade policial, nesse primeiro momento, ela tem a incumbência de enquadrar, né, fazer um enquadramento da conduta noticiada à norma. Eventual equívoco de enquadramento, né, ou seja, no decorrer da investigação, é possível aditar a ocorrência policial. Né? É possível aditar, complementar, atualizar um elemento, um fato, uma circunstância imprescindível para aquele fato. Então, é possível, no decorrer da investigação policial, a autoridade fazer esses aditamentos daquela ocorrência apresentada pela vítima. Entendi. Tá certo, então. E no caso desses réus, né, desses criminosos, digamos assim, que cometem esse tipo de crime, qual é a condenação? Qual é a penalidade para eles? Bom, vamos lá. O artigo 138 do Código Penal prevê o crime de calúnia e a pena é de 6 meses a 2 anos e multa. Essa é a sanção abstrata que o legislador trouxe na norma. Então, calúnia, a pena de detenção de 6 a 2 anos e multa. A difamação, que é o crime previsto no 139, prevê também uma pena abstrata, que nós chamamos, uma pena abstrata que o legislador assim elegeu, de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o crime de injúria prevê a sanção de 1 ano a 6 meses de detenção ou multa. Então, essas são as previsões legais abstratas para esses crimes contra a honra. 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. São penas abstratas. Sim, aí no caso concreto, aí se faria a dosimetria aí de acordo com os antecedentes, né, e todos aqueles requisitos, aí se definiria para o réu em específico a penalidade correta, né? Mas seria esse o limite, né? Exato. Todo crime equivale para todo crime, tá? Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima, que é a pena abstrata que o legislador assim elegeu. E aí, diante do caso concreto, em caso de condenação, aí o juiz, né, ele vai adotar o sistema trifásico da dosimetria, o juiz vai aplicar a pena àquele caso concreto, que é a pena concreta. Então, o juiz ele tem esse limite legal do mínimo e no máximo para fazer a dosagem da sanção eventualmente a ser aplicada ao réu condenado. Isso observando o quê? O sistema trifásico da dosimetria previsto no artigo 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, para fazer a individualização da pena. Entendi. E no caso de indenizações, também seria cabível nesses casos? Perfeito, ótima pergunta. A indenização, né, a reparação dos danos, ela é possível sim. Tá? Os crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, os crimes que nós acabamos de abordar, esses crimes eles são processados e julgados no juizado especial criminal. Nós temos 2 tipos, a grosso modo, de juizados especiais. Juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. O juizado especial criminal ele é competente para processar e julgar esses crimes de menor potencialidade ofensiva, como a difamação, injúria e calúnia, e contravenções penais. Como é que funciona? Antes de chegar, o juizado especial ele tem um momento processual que nós chamamos de audiência preliminar. Então, quando o termo circunstanciado, que seria, entre aspas, o inquérito policial, quando o termo circunstanciado, que é o trabalho da investigação, quando esse termo circunstancial ele chega ao Poder Judiciário, no juizado especial,
é designada uma audiência preliminar. E essa audiência preliminar ela tem uma das finalidades, é a possibilidade da composição civil dos danos. Justamente sentar à mesa de audiência, agressor, o autor do fato e a vítima, a tentar o quê? Um acordo entre as partes para encerrar aquela demanda criminal. Então existe a possibilidade sim de composição dos danos nesta audiência preliminar em sede de juizado especial. Agora, partindo da premissa que o processo ele teve o seu fluxo normal e chegou a uma condenação, por exemplo, é possível também o magistrado, o juiz, fixar uma indenização em favor da vítima. Isso tem previsão legal, é o artigo 387, salvo engano, inciso 4 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juiz pode, sim, é uma das consequências do procedimento de dozimento da pena, o juiz ele pode sim condenar o réu a pagar à vítima a indenização pecuniária em decorrência desse fato criminoso. Lembrando que esta indenização, doutora Josiane e internautas presentes, essa indenização, para que a vítima possa fazer jus, elas têm que estar necessariamente prevista no pedido da denúncia ou queixa-crime, né, dependendo da situação, né, tem que ter um pedido expresso da acusação, seja o Ministério Público em caso de denúncia, ou seja o querelante na hipótese de uma queixa-crime. A grosso modo, a peça acusatória necessariamente tem que apresentar um pedido expresso de condenação da reparação de danos, sob pena de inviabilizar a ampla defesa do contraditório. Então, se a peça acusatória nada pede nesse sentido, o juiz de ofício, o juiz, não pode condenar o réu a um pagamento de fiança sem um pedido expresso pela parte acusadora. Entendi, tá certo então. E, assim, a maioria dos seguidores são daqui de Brasília e eu tenho conhecimento que existem em alguns estados delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Aqui em Brasília tem uma delegacia especializada para se denunciar esse tipo de crime ou ainda não? Temos sim. No âmbito do Distrito Federal, a Polícia Civil ela tem a sua delegacia especial, competente, para apurar crimes cibernéticos, crimes virtuais. É a Delegacia Especial de Repressão contra Crimes Cibernéticos. Esta unidade policial especial no Distrito Federal, ela se encontra no complexo da Polícia Civil, no Parque da Cidade, na DPE, Departamento de Polícia Especializada. Então, a DPE é um conjunto de unidades policiais especializadas para apurar crimes específicos, como, por exemplo, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, tem uma unidade na DPE. Em se tratando de crimes cibernéticos, no âmbito do Distrito Federal, nós temos esta organização policial para apurar e investigar crimes de natureza cibernética. Ah, que bacana, então. Bem, as perguntas que eu tinha separado para fazer para o doutor, eu encerrei. Alguém tem mais alguma dúvida do que a gente abordou? Algo que precise aí de maior esclarecimento? Algo que a gente não tenha falado ainda? Quiser aproveitar a oportunidade e usar, né, desse especialista para poder tirar todas as dúvidas, a gente está aqui à disposição, o doutor Tiago está aqui à disposição para poder responder. Acho que alguma dúvida, pessoal? Esperar um pouquinho aí, ver se alguém está digitando, né? Ótimo. Mas é isso, né, doutor Tiago? É bem interessante. E, assim, essa delegacia de crimes cibernéticos não é nem com relação apenas a crimes contra a honra, né? É também desses crimes virtuais que acabam ocorrendo, né? Que envolve aí a internet, spam, né? Hackers, né? Que hackeiam sua senha, seus dados no computador, fotos, enfim. Aí é uma diversidade, né, de crimes que podem ocorrer, né? Perfeito. Todo crime praticado no ambiente virtual, no ambiente da internet, a Polícia Civil, através da Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos, tem a incumbência legal, a competência para apurar. Não necessariamente os crimes contra a honra.
né? E é interessante, doutora Josiane, caros internautas, esclarecer o que vem a ser um crime virtual, né? Crime virtual, a grosso modo, ele é uma expressão moderna, né, trazida pela doutrina criminal. Em síntese, nós temos os crimes virtuais próprios, crimes virtuais comuns. O que seria um crime virtual próprio? Ou puro, como a melhor doutrina assim define? Basicamente, é o indivíduo atacar todo o sistema de informática de uma determinada empresa, por exemplo, órgão público. Então, é uma pessoa que tem a intenção, a vontade de danificar sistemas de informática. Isso nós estaríamos diante de um crime cibernético puro, né? É destruir a estrutura computacional ou danificar essas estruturas valendo-se da internet. Isso é o conceito de crime virtual puro ou próprio. Já o crime virtual comum é o contrário. O indivíduo ele se utiliza da internet para praticar crimes outros, dentre eles os crimes contra a honra também. Então, ele se utiliza da internet para praticar delitos. E aí, a depender da finalidade que esse indivíduo tem, pode-se configurar um crime contra a honra. Sim, não necessariamente contra a honra, pode, por exemplo, configurar incitação à apologia, apologia ao crime. Enfim, a vontade de praticar o crime na internet não é destruir, né, em se tratando do crime virtual comum, não é destruir o sistema computacional, e sim praticar crimes através da internet. Exatamente. É o mecanismo, né, utilizado. Um mecanismo, exatamente, um mecanismo. E aí é muito interessante que com o advento da lei, popularmente conhecida como lei da Carolina Dickmann, né? É um fio aqui que a gente traz também. A lei, ela é uma lei de 2012, é uma lei conhecida como Carolina Dickmann. Carolina Dickmann, atriz, em 2012, infelizmente, ela passou por uma situação muito complicada, ao ponto de terceiros invadirem a máquina da atriz, né, o computador dela, e tiveram acesso a diversas imagens, vídeos íntimos e divulgados na internet. E aí, diante desse episódio com a atriz Carolina Dickmann, em 2012, o legislador brasileiro, o Congresso Nacional, então editou a famosa lei da Carolina Dickmann, que traz lá alguns crimes praticados no ambiente virtual. Dentre eles, divulgar imagens de conteúdos pornográficos, por exemplo, sem autorização ou consentimento da vítima. E aí o nosso legislador, o nosso ordenamento jurídico, ele vem aos poucos buscando soluções normativas para alcançar todas as possíveis hipóteses de crimes em ambiente virtual. É claro que a nossa legislação ela é atrasada, ela não consegue acompanhar a velocidade da evolução da sociedade. A internet é muito rápida, né? Hoje tem um programa, amanhã tem outro. Então, se o legislador ele busca, na medida do possível, trazer novos crimes para combater a criminalidade como boa política criminal. Certo, tá ótimo. Doutor Tiago, tem uma pergunta aqui do doutor Alberto Maimone. Ele pergunta se hoje todo o PJE, aqui, né, no Distrito Federal, é pelo PJE a ação penal privada. Ótima pergunta, doutor Alberto. O processo criminal no Distrito Federal, independentemente da natureza do crime, né, seja um crime contra a honra ou não, hoje o processo criminal ele já é eletrônico, pelo menos os novos processos. E os processos antigos, eles já estão passando por um procedimento de digitalização. Então, hoje, um processo criminal ele já é instaurado na modalidade PJE aqui no nosso Distrito Federal. Todo o processo criminal já é eletrônico, sim. E até onde eu tenho conhecimento, comarcas muito próximas aqui do Distrito Federal, comarcas do Goiás, também já adota a modalidade eletrônica do processo judicial. Porém, é um outro sistema, é o sistema ProJude, exatamente. Então, doutor Alberto, respondendo a sua pergunta, a resposta é sim. Tá ok? Os processos já são eletrônicos.
Tá ótimo. Só alguns elogios aqui, doutor Tiago, a Elaine falando que é apaixonada pela ciência do direito, que está adquirindo muito conhecimento aí com as lives. Tem aqui o Misael também, que está parabenizando aí a didática, né? E todas as explicações que foram apresentadas hoje. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma consideração, doutor Tiago? Bom, a minha consideração é a resposta da primeira reflexão da nossa live, né? Até onde vai o limite individual da nossa liberdade de expressão? Todos nós, todos os indivíduos brasileiros são assegurados o direito de se manifestar, né? Seja no ambiente virtual ou não, mas temos que ter em mente também os limites desse direito, que é um direito relativizado. O direito de liberdade de expressão não autoriza a ofensa, quem quer que seja, a honra, a dignidade de terceiros. Então, a internet ela se tornou hoje, infelizmente, um campo muito fértil para práticas criminosas, talvez por uma até ingenuidade do agressor, né, do autor, por imaginar que no ambiente virtual ele estaria, aspas, protegido pelo anonimato, que ninguém vai descobrir a autoria desse fato ou daquela circunstância. E hoje, graças a Deus, nós temos ferramentas investigativas que conseguem sim chegar à autoria desses personagens que se utilizam das redes sociais para prejudicar terceiros, em especial a sua honra, a sua dignidade, o seu decoro. Essas são as minhas considerações. Nós estamos aqui à disposição para dirimir todas as dúvidas. O nosso tempo é curto, né? Sim, então a gente busca aqui homenagear o princípio da celeridade e o princípio da brevidade das explicações. Se eu não fui claro em um determinado ponto, eu estou à disposição, tá? Nos contatos nas redes sociais, ou através da doutora Josiane. Eu ainda tenho embora jovem, eu tenho uma dificuldade ainda também até de lidar com as ferramentas disponíveis. Embora jovem, mas eu tenho um pouco a mentalidade de antigo. Eu tenho muita dificuldade também de operar PJE, Projude, né, mexer com live. A evolução foi muito rápida, né, doutor? Tá bom? Eu espero ter contribuído com todos internautas que se dedicaram ao seu precioso tempo a conhecer um pouco mais da matéria. Doutor Tiago, só tem mais uma última pergunta aqui do doutor Alberto. Está passando um avião aqui, não sei se está atrapalhando. Enfim, o doutor Alberto ele pergunta se a audiência prevista no artigo 520 do CPP pode ser feita sem a participação do advogado. Eu sou uma negação em criminal, então deixa para o doutor Tiago. A audiência falhou aqui um pouquinho. A audiência, você pode participar sem a presença do advogado? Isso, do artigo 520 do CPP. Sim, veja bem, a presença do advogado ela é imprescindível, né? O Código de Processo Penal, ele nesse caso, ele visa a assegurar a ampla defesa técnica. Então, o advogado ele é imprescindível nessa audiência, diferentemente do rito da Lei 9.099, que é do juizado especial. Né? Dependendo a audiência preliminar, por exemplo, ela não é obrigatória a presença do advogado. Né? Não é obrigatória, mas nós recomendamos a participação do advogado em todos os atos processuais. Sim, querendo ou não, o advogado ele é realmente essencial ao trâmite judicial, né? Até no juizado especial, em que você pode pleitear sem o acompanhamento do advogado, é essencial o acompanhamento, porque às vezes você não entende aqueles termos técnicos, você não entende que se você não pedir, você realmente não vai receber, o juiz não vai chegar lá na hora e falar: meu filho, você esqueceu de pedir isso, então eu vou te dar. Não existe isso. Ou você pede, ou você não vai levar nada, né? Então, assim, é muito interessante o acompanhamento técnico, né? Para poder te orientar de forma específica no que você precisa, não é isso? Exatamente, até porque o Código de Processo Penal ele traz, em regra, os ritos, né, previstos no Código de Processo Penal, o rito comum ordinário, rito sumário, né, o rito do tribunal do júri. Então, todos esses ritos processuais, as audiências de instrução e julgamento, previsto nesses ritos, a participação do advogado ela é obrigatória.
sob pena de inviabilizar a ampla defesa do acusado. Agora, em se tratando de juizado especial, como eu disse, a audiência preliminar, ela não necessariamente, porque a audiência preliminar ela não está prevista no Código de Processo Penal. A audiência preliminar do juizado especial está prevista na 9.099, que é uma legislação específica que julga os crimes contra a honra. Então, essa audiência preliminar no juizado especial, não há necessidade do advogado presente no ato. Contudo, eu sempre recomendo a participação do advogado, em especial um advogado criminalista, para acompanhar o processo em todas as suas vertentes, tá? Porque o processo ele anda para frente. Então, muitas vezes o cliente ou a pessoa que está inserida no processo criminal ou uma investigação criminal, muitas vezes procura o profissional tardiamente, de forma já, um problema já evoluído. Então, não tem muito o que fazer dependendo da situação. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela vai para a audiência sem um advogado, achando que vai resolver o problema da melhor forma possível. E aí, por falta de conhecimento ou falta de assistência, assessoria, essa pessoa ela pode ter a sua liberdade prejudicada pela lei, né? Enfim, com uma possível essa falta de condenação. assistência, né? Pode acarretar sérios prejuízos à sua liberdade de locomoção. E aí, quando a pessoa procura advogada, a situação já está praticamente irreversível, em alguns casos. Normal, às vezes pode ter uma decisão já transitada em julgada, aí não comporta mais recurso. Então, as pessoas, doutor, posso recorrer? Pode. Vamos avaliar se tem tempo para recorrer, né? Então, a gente sempre orienta essas pessoas necessitadas pelo direito criminal à assistência de um profissional qualificado. Tá ótimo, então, doutor Tiago. Eu agradeço demais ter aceitado o meu convite, ter disponibilizado aí um tempo para poder conversar com a gente. Eu acho que foi muito importante aí essa live para poder demonstrar que, assim, nós advogados, nós nos formamos de forma generalista, realmente. Mas no decorrer da carreira, no decorrer das especializações, realmente há uma nuance das áreas. Não adianta falar que eu, advogada trabalhista e civilista, vou atuar na área criminal. A gente sabe o geral, a gente não sabe o específico. Então, assim, é muito importante ter uma assessoria de um advogado especialista naquele caso que você está procurando, né? Então, eu agradeço demais, doutor Tiago, por ter nos abrilhantado essa noite aí com seus ensinamentos, com seu conhecimento. E falo para todos os meus seguidores aí, para poder seguirem o perfil aí do Dr. Tiago. Ele também tem um canal no YouTube, dá dicas aí nessa área criminal, na área de licitações também, que é uma área que não tem muito profissional, principalmente aqui em Brasília, apesar de vivermos, né, num ambiente público, de administração pública, não tem tantos advogados especializados na área de licitação. O Dr. Tiago também é especialista nessa área, então seguem ele lá, acompanham as notícias, quem tiver interesse. E muito obrigada mais uma vez aí por ter participado, tá bom? Eu que agradeço, doutora Josiane, estou sempre à disposição dos internautas, dos seguidores. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigada. Tchau, pessoal. Espero vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas desta vez, tá bom? Tchau, até mais. Tchau, doutor Tiago. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.